abertura. Então, então, boa noite a todos, bem-vindos a essa Sexta com Letras. É a nossa terceira sexta, né, com letras, né, Vânia? Acho que sim, né? Março, abril, maio, Nossa terceira sexta com letras, que vem trazendo um autor piauiense, que inclusive morou no Rio, faleceu no Rio, que não é? Que, digamos assim, é um dos grandes autores do Piauí, né? Reverenciado até hoje, né? Com uma obra vasta, um poeta, um ensaísta, um, um, um prosador, né? Excelente. E quem vem nos trazer o, 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 o da Costa, né? E Silva, quem vem trazer e relembrar, né, para nós, né, lembrar desse autor, é o Dilson Lages. Então, eu queria agradecer ao Dilson, né, essa oportunidade que ele está nos dando de fazer com que a gente conheça mais a literatura que se produz, né, se produz no Nordeste, né, nas regiões, porque, em geral, nós aqui, entre Rio e São Paulo, ficamos muito a par daquilo que se produz só aqui, Rio, São Paulo, Minas, talvez um pouquinho no Rio Grande do Sul, pouquíssimo. E o Dilson vem nos trazer e nos apresentar um grande autor, né? Eu estive há pouco em Parnaíba, tive a alegria de conhecer, fui à Academia de Letras, não é, da Parnaíba, e o Dilson é um dos acadêmicos, ocupa a cadeira 21, né? Estou correta com o nome, né, Dilson? É, e é isso. O Dilson, ele é, ele é professor de práticas de leitura de texto, ele é formado em letras, tem 18 livros publicados, entre ensaios, romances, poemas, é um haikai,ista, pouco lançou um livro de haikais, tem, tem mostrado mais agora o trabalho dele de poeta, né, Dilson? Então, e foi nosso aluno aqui na estação do curso de Rodas de Leitura, Teoria e Prática. Eu vou passar a palavra para o Dilson, que hoje o dia, a noite é dele, né? E a gente continua. Dilson, obrigada. Com você agora. Está sem som, querido. Sem tem som. que abrir o microfone, Dilson. Boa Tem que noite, abrir. Suzana. Boa noite, Vânia. Boa noite, Denise. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Eu vou pedir à Camila que faça a projeção do site, do slide. Nós vamos começar exatamente seguindo aí a ordem das lâminas que estão no slide. Eu estou utilizando o termo telurismo para me remeter à poesia de Da Costa e Silva, porque o Da Costa e Silva é um dos poetas que mais habilmente cantou a identidade do Piauí. É um dos poetas que mais habilmente canta a natureza bela do Piauí. Você pode passar? Vamos ver se o tablet vai. Tudo bem. Nós vamos ler aqui dois ou três poemas do Da Costa e Silva, confrontando
estes poemas a partir de que perspectiva? A leitura que nós vamos fazer vai se sustentar na verificação da recorrência de imagens e sons. Nós vamos investigar a ambiguidade dos signos na poesia do Da Costa e Silva, procurando perceber, a partir das suas escolhas lexicais, como essas escolhas combinadas conseguem impactar os nossos sentidos, gerando essa sensação de estranhamento que nos faz tão bem na poesia do Da Costa e Silva e em toda a poesia de excelência. Por isso, eu pediria que nós fizéssemos algumas perguntas antes e depois da leitura e também durante a leitura, que nós percebêssemos quais impressões sensoriais os poemas que nós iremos aqui ler geram em nós e automaticamente que sentimentos e memórias nos permite recuperar, observando também quais são as representações sonoro-imagéticas que esses poemas também criam em nós, observando também algumas oposições de sentido que são fundamentais para compreendermos o poema e imergirmos profundamente nos sentidos que eles conseguem criar. Mas tudo isso nós vamos fazer para nos perguntarmos o que representa a natureza para a voz lírica. Essa voz que fala no poema concebe a natureza de que maneira? É uma simples projeção do sentimento e da exaltação do seu lugar de origem? Por meio de quais elementos da natureza essa emoção vai se revelando? E o que essas escolhas significam para nós? Mas vamos entender um pouco da poesia, da figura do poeta da Costa e Silva. Vamos aí ao slide seguinte. Algumas anotações biográficas do autor. Da Costa e Silva nasceu em Amarante, Piauí, em 28 de novembro de 1885 e faleceu em 29 de 6 de 1950. Os seus primeiros poemas são publicados em 1901 no jornal da escola de sua cidade natal. A sua poesia, diga-se de passagem, da Costa e Silva, fez toda a sua formação como escritor, embora tenha se iniciado em Amarante, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, comentando, fazendo a leitura de imagens do poema, ele, na verdade, viveu em várias cidades e se transformou num autor canônico, a partir, sobretudo, a sua imagem como grande escritor se deu de fora do Piauí para o Piauí e não o contrário disso, tornando-se um poeta eclético que praticou poemas parnasianos, simbolistas e pré-modernistas, chegando a ser concebido como um poeta pré-modernista de expressão nacional. Eu estou aqui citando categorias literárias, mas não é essa a perspectiva aqui da leitura. Mencionado, inclusive, por vários historiadores da literatura. Nós vamos encontrar referências a ele em Massude Moisés, nós vamos encontrar em Alfredo Bose, nós vamos encontrar Carlos Nejá, que para mim é quem melhor comenta a poesia mais habilmente comenta a poesia do Da Costa e Silva, e este vai considerá-lo como um poeta antecipador de tendências modernistas. Aliás, ele consta no clássico estudo de Andrade Muricy, o panorama do simbolismo brasileiro, de Andrade Muricy. Ele é um dos autores estudados por Andrade Muricy. Sobre a produção literária do Da Costa e Silva. Ele inicia o seu livro mais célebre é Zodíaco, é um livro
em que a paisagem e a identidade do Piauí, especialmente a natureza, são cantados, são exaltados numa poesia de profunda força telúrica. O primeiro livro, ele é dito em 1908. Quero fazer um reparo aí no slide que está 1901, é 1908. É exatamente o livro Sangue, publicado em Recife, onde o poeta bacharelou-se em Direito. Ele foi contemporâneo de Augusto dos Anjos. E há traços, Alberto da Costa e Silva consegue perceber alguns traços de convergência. Diga-se de passagem, o primeiro livro da Costa e Silva é publicado 3 anos antes da publicação do livro clássico de Augusto dos Anjos. Então, ele publica o primeiro livro em 1901 no Recife, e onde bacharela-se em Direito, e como funcionário da Receita Federal, da Costa e Silva vai morar em várias cidades. Entre elas estão Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís, Manaus e Porto Alegre. Ele vai e vem várias vezes entre essas cidades e o Rio e São Paulo. Eu queria aqui ressaltar um aspecto muito curioso. Na biografia que Alfonso de Guimarães Filho escreve sobre o pai, essa biografia que pode ser encontrada na casa de Alfonso de Guimarães, à venda, eu adquiri um exemplar lá há muitos anos em Mariana. Ele diz que Alfonso de Guimarães Filho diz que Alfonso de Guimarães se tornou divulgado em Belo Horizonte pela interferência da Costa e Silva. Da Costa e Silva teria sido responsável por introduzir a poesia de Alfonso de Guimarães, o grande nome do simbolismo brasileiro, nas rodas literárias de Belo Horizonte. Outro fato bastante curioso, que revela a vivência literária de Da Costa e Silva e a sua intensa participação nos espaços em que residiu, está num dos livros de Mário de Andrade, em que ele faz referência a Da Costa estando em Manaus, nas viagens que ele fez, mapeando o folclore brasileiro, estando em Manaus, ele registra um encontro com Da Costa e Silva. Então, são alguns fatos curiosos que eu gostaria de fazer referência. A obra dele, eu vou pedir que a gente avance, Camila, para o slide seguinte. A obra dele está analisada muito bem, um estudo bastante primoroso, pelo filho Alberto da Costa e Silva, o embaixador, grande poeta e grande estudioso da África, membro da Academia Brasileira de Letras, todos nós o conhecemos, não mais está fisicamente entre nós. Publicou um ensaio nesta edição da Academia de Ensaios, da Academia Brasileira de Letras, em que ele analisa o que estilisticamente marca a poesia do pai. Ele investiga a gênese da criação literária do pai. Chama-se O Aprendizado de Orfeu, o ensaio. E nós nos valemos desse ensaio por quê? Porque dialoga um pouco com as perguntas que eu fiz no início da página. Avancemos um pouco aí no slide. Veja bem, eu estou aqui pontuando uma passagem do que diz Alberto da Costa e Silva, porque eu quero recuperar isso depois das leituras dos poemas. O poeta sabia ver, e dessa extraordinária sensibilidade que tinha no olhar, surgiam as paisagens verbais, de cuja construção foi mestre, faltando um S aí, e que singularizam a sua obra. O poeta aprendeu muito cedo a saber ver, a percrustar o mundo, a conhecer as formas, os movimentos e o nome de tudo que estava a seu redor. Avancemos. O poeta sabia ver. Como é que é essa visão poética de Da Costa e Silva?
Veja bem, ele destaca que da Costa e Silva teve contato com a poesia simbolista ainda em Amarante. Essa cidade, Amarante, uma cidade que fica a 160 quilômetros de Teresina, foi um importante entreposto comercial, é uma cidade do Médio Parnaíba, e foi um importante entreposto comercial quando o rio Parnaíba ele era navegável. E lá em Amarante, ele teve contato com a poesia de Baudelaire, Cesário Verde, Antero de Quintal, Cruz e Souza. Os livros chegavam nos navios que lá atracavam. Esses navios carregavam os produtos comerciais e de extrativismo que fizeram a economia do Piauí durante algumas décadas. Nesse mesmo artigo, ele ressalta que há uma semelhança de linguagem entre o da Costa e Silva e o Augusto dos Anjos, enfatizando que há neles um sentimento contraditoriamente cientificista e panteísta. Não teria sido da Costa influenciado por direto, se o foi pela convivência, não foi pela obra, porque da Costa publicou o seu livro Sangue, primeiro livro antes de Augusto dos Anjos. Avancemos. A obra da Costa e Silva pode ser resumida nos seguintes livros: Sangue, 1908. Aí nós temos Elegia dos Olhos, Poemas da Natureza, Clepsidra, Zodíaco, Verhaeren, Pandora, Verônica, Alhambra, é uma obra póstuma, tem uma antologia publicada em 1934, ainda em vida, e a sua poesia completa, ela foi publicada em 1948, aí consta 50, eu tenho aqui a edição, pela Edições Cruzeiro, e tem uma edição mais recente, publicada pela Nova Fronteira, eu não sei se ainda está em circulação, publicado pela Nova Fronteira, tá? Vamos avançar? Essa é a capa da edição da Nova Fronteira. Eu queria falar só um pouquinho, Dilson, que eu não estou conseguindo ver esse esquema que você fez. Eu não estou conseguindo ver daqui, sabe? Mas eu estou no celular, entendeu? Acho que é por Sim. isso. Mas não Tá. tem importância. Eu estou prestando atenção, tá dando para acompanhar, viu? Então, vamos aí aos poemas. Não estou conseguindo ver assim o texto, nada. Sim, Eu vejo vocês, mas eu não sim. vejo aquilo que a Camila está Está passando para você. projetando, né? Sim. É, Mas você está conseguindo me ouvir bem, né? tô, não, ouvi, tô, tranquilo, Sim, tranquilo. Eu só não estou conseguindo ver o texto que você está passando, sim. Sim. tá? Então, Camila, Sim. passemos então para o poema. Agora tô. Você conseguiu ver todos? Vamos lá, tá? Vai embora, Dilson. Não se Podemos passar preocupe, para os slides? Você podemos, pode, você tá? pode projetar, Camila? Então, vamos lá. Agora eu estou vendo. Eu Uhum. também estou vendo. Agora estou. Ok. Não estava visível para todo mundo os slides? Os Agora está anteriores? Eu, legal. eu vi, eu estava vendo, sim. Sim. Então vamos lá. Eu gostaria nós gostaríamos de ler inicialmente, né, o poema Saudade. Eu vou fazer aqui a leitura. Suba mais um pouco aí, Camila, para que a gente tenha o poema visto na sua totalidade. Saudade. Saudade, o olhar de minha mãe rezando, e o pranto lento deslizando em fio. Saudade, amor da minha terra, um rio, cantigas de águas claras soluçando. Noites de junho, o caburé com frio, ao luar, sobre o arvoredo, piando, piando, e ao vento, as folhas lívidas cantando, a saudade imortal de um sol de estio. Saudade,
asa de dor do pensamento, gemidos vãos de canaviais ao vento, as mortalhas de névoas sobre a serra. Saudade, o Parnaíba, velho monge, as barbas brancas alongando, e ao longe o mugido dos bois de minha terra. Da Costa e Silva ficou conhecido em nossa literatura como o poeta da saudade, autor do hino do Piauí, diga-se de passagem. E eu gostaria aqui de ver as imagens que são recorrentes ao longo de seu poema, começando aí pela primeira estrofe. Saudade, vamos voltar um pouco, Camila? Saudade, olhar de minha mãe rezando e o pranto lento deslizando em fio. Saudade, amor de minha terra, um rio, cantigas de águas claras soluçando. Esse poema, que é todo ele um poema metalinguístico, porque a saudade, aí ela está definida, ele vai definindo o tempo inteiro, a voz lírica vai definindo o tempo inteiro, pela recuperação de lembranças que a voz lírica não desejaria que morresse, e aí o apelo é essencialmente um apelo à memória. Saudade funciona aí como uma espécie de interjeição. É o primeiro aspecto, assim, muito interessante nós observarmos nesse poema, é que esse termo ele vai funcionar para nós como uma interjeição. Saudade, saudade, saudade. Ele vai funcionando para evocar a saudade e provocar em nós o mesmo efeito que provocaria uma interjeição. E as analogias, então, vão fazendo exatamente com que a presença da sinestesia consiga elevar para um mesmo plano aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Olhar de minha mãe rezando e o pranto lento deslizando em fio. Aí nós temos uma primeira analogia, que é o olhar da mãe com o rio soluçando. E veja bem, olhar de minha mãe rezando e o pranto lento deslizando em fio. E nessa mesma construção nós temos aí uma outra analogia relacionada a ela, que é a reza da mãe e o canto do rio. Veja bem, o olhar de minha mãe rezando e o pranto lento deslizando em frio. Essa lágrima que desliza no rosto é como o cantar do rio com suas águas claras soluçando. Então, nós vamos ter aí essa reza, que é um pranto em fio, e esse rio que canta soluçando. Veja como isso é belo. E há um aspecto muito curioso de nós visualizarmos, que é, ao tempo em que a construção da imagem se revela para nós, essa imagem também consegue traduzir para nós sonoramente o soluço, o choro, olhar de minha mãe rezando e o pranto lento deslizando em fio, cantigas de águas claras soluçando. O choro o choro lento, ele vai aí também se configurando. Num poema que é todo o quê? Que é todo serenidade, que é todo mansidão, que é todo melancolia, mas é de uma melancolia terna, ou, dito de outra forma, é uma ternura constituída de melancolia, que vai se revelando aí pela imagem construída e vai se revelando pela sonoridade de igual modo. Noites de junho, o caburé com frio, ao luar,
sobre o arvoredo, piando, piando. O caburé é um tipo de coruja. E quando faz frio, ele pia, pia. Então veja que piando, piando, a sonoridade, mais uma vez, nós temos a exploração de uma imagem e automaticamente, ao tempo em que a imagem vai construída, também vai sendo construído um som, elevando-se aí os dois a uma mesma categoria. E de igual modo, e as folhas ao vento, e ao vento, as folhas lívidas cantando, e nós conseguimos ver nessas combinações sonoras as folhas lívidas cantando, nessas rimas internas, nas rimas toantes que ele vai construindo, e nas rimas internas toda a atmosfera de melancolia. Nós sentimos as folhas cantando, assim como nós sentimos, nós ouvimos a mãe chorar, nós ouvimos o barulho das águas, nós vamos ouvindo aí também o barulho das folhas leves ao vento. Saudade, asa de dor do pensamento. O que que seria essa saudade? Veja bem, o que que expressa essa metáfora, asa de dor do pensamento? Veja bem, é a permanência do sofrimento da distância, o sofrimento, a permanência do sofrimento pela distância desses elementos que só a memória consegue recuperar. Asa de dor do pensamento. O nosso pensamento consegue nos levar aonde quisermos. Esse pensamento tem asas, mas essas asas são feitas de sofrimento. Então, é a permanência do sofrimento na distância. E o que me assegura isso é a memória. Gemidos vãos de canaviais ao vento, e aí nós conseguimos gemidos vãos de canaviais ao vento, de mais uma vez, pela personificação criada nessas combinações, além de percebermos essa dimensão melancólica feita de ternura, nós vamos também conseguindo ouvir o barulho do canavial gemendo. E literalmente, o barulho do vento num canavial, a sensação que nós temos é de gemido. Quem já teve a possibilidade de ouvir o canavial, sabe que o canavial, no seu estalar, no seu tilintar, eu vou usar aqui, me valer aqui de uma metáfora, no seu tilintar, no seu atrito entre as canas, no seu movimento, nós conseguimos ter a impressão de que o canavial literalmente geme. Gemidos vãos de canaviais ao vento. Eu não vou aqui analisar as consoantes, as vogais, ver o que que é aberto, o que que é fechado, não vamos fazer isso aqui não. O que que vê literalmente o extrato fônico em em seus aspectos básicos, não. Apenas perceber aqui o efeito que ele provoca em nós pela leitura. As mortalhas de névoa sobre a serra. Veja bem, aqui nós temos a atmosfera lúgubre, recuperada pela paisagem da sua amarante. Eu vou projetar aqui daqui a pouquinho uma fotografia para a gente perceber essa paisagem. As mortalhas aí, literalmente a névoa, mortalha de névoa é a cerração, o que aqui nós vamos chamar de neblina, sobre a serra, que dá a impressão, a alvura da névoa, dá aí, portanto, uma atmosfera de tristeza, cobrindo parcialmente a serra. É como se a serra estivesse vestida com uma mortalha. Saudade, o Parnaíba, velho monge. Veja que o Parnaíba aparece aí novamente, fechando o soneto, e agora ele é o quê? Ele é um velho monge. As barbas brancas alongando, e aí a referência às espumas das águas, e um aspecto muito curioso, e ao longe, que nós podemos ler ao longe não apenas
nos remetendo à imagem do mugido dos bois que é percebido ao longe, mas também esse longe pode, de maneira ambígua, marcar fisicamente o presente da voz lírica. Pode ser lido como uma marcação física do presente, porque está também a voz lírica ao longe. Causa uma ambiguidade muito agradável que faz com que o que está longe seja para nós presente. Então, nesse poema que é todo um poema de amor expresso por meio da saudade, se evoca a voz lírica aí percepções sensoriais por meio da memória dessa paisagem constituída por meio de algumas expressões que são bastante recorrentes em outros poemas que nós vamos observar aqui. Nós vamos encontrar a melancolia expressa por meio do choro, do gemido, da saudade. Então, essa gemer, chorar, ter saudade é o que faz esse poema provocar em nós as mais agradáveis sensações, ainda que ele seja constituído da tristeza, de uma tristeza que é de uma saudade que é feita de melancolia. Vamos passar aí para o. Nós vamos passar para o slide seguinte. Eu vou pedir que a gente avance, Camila. Mas eu vou para as imagens. Eu vou pedir que você avance aí para as imagens. Depois eu coloquei as imagens aí depois da. Veja bem. Estão no slide. Não estão. Nós podemos ir. Eu vou retornar o slide. Vou pedir que você projete aí o slide. Depois nós retornamos aqui ao texto ao texto que está aí em PDF. Está visível para todo mundo o slide? Tá. Para mim, tá. Avance aí o slide. Eu vou Também. pedir só que você coloque aqui isso, onde ficamos naquele momento. Isso. Eu reproduzi aí, eu tenho alguns livros, aí a capa da obra completa da editora Nova Fronteira. E na sequência eu coloquei aí a capa de uma das edições do livro dele, Zodíaco, aí a assinatura do Da Costa. Eu tenho essa edição. E nós avancemos aí. Tá na sequência aí o poema. Essa fotografia da Corte Silva eu descobri recentemente. É numa revista que circulou em 5 números aqui no Piauí. Um almanaque que circulou por 5 edições no Piauí da década de 40. E eu consegui localizar essa fotografia aí. Foi a primeira vez que eu vi esse registro. Esse registro é pouco conhecido, essa expressão de Da Costa Silva por meio dessa imagem. Então vamos aí a algumas imagens de Amarante, eu coloquei para a gente ter uma ideia precisa do que efetivamente o poeta canta. Avancemos aí para as imagens da cidade. É o seguinte. Pode avançar. Isso. Veja bem. Você tem aí, Amarante é cortada pelo rio Parnaíba, me permita aqui fazer uma digressão. E o centro da cidade é uma cidade que fica a 160 quilômetros de Teresina. Essa cidade tem um acervo de mais de 70 casarões bastante preservados, e ele é constituído, do lado de cá está Amarante, do Parnaíba, e do lado de lá está a cidade maranhense de São Francisco. E o que divide as duas é só o rio, ainda é possível atravessá-lo por meio de embarcações que fazem o trajeto de um lado a outro da cidade. E é possível admirar essa serra está do lado do Maranhão, a partir dessa escadaria. Disse que Da Costa e Silva escreveu alguns de seus poemas do alto desse morro. Hoje é uma escadaria, literalmente, não é? Então, de lá é possível admirar os casarões de sua avenida principal, ou foi no passado sua avenida principal, e admirar aí essa serra tão bem encantada por Da Costa e Silva, que fica, na verdade, do lado do Maranhão. Nós cantamos a Serra Maranhense. Avancemos. Tem uma outra imagem aí, é a escadaria.
Amarante abriga vários museus, entre eles está o Museu da Escrita. Esse museu é um museu criado pelo governo do Piauí há alguns anos, pela Secretaria de Cultura do Piauí, e é um museu que divulga a literatura e a cultura piauiense. Museu, sinal muito interessante de se visitar. São vários museus na cidade de Amarante, e um deles é o Museu da Escrita. Vamos avançar? Veja bem, aí é uma imagem da avenida, já aí possível ver o rio Parnaíba. A margem do rio há vários balneários também. Diga-se de passagem, o rio Parnaíba é um rio perene. Ele é um rio, embora se constituam coroas ao longo de alguns trajetos, ele é um rio perene. Vamos avançar? E aí nós temos a Igreja de Amarante, a famosa Igrejinha Branca que da Costa e Silva canta nos seus poemas. O slide seguinte. Aí está o Museu da Escrita. Está instalado num dos clássicos casarões coloniais da cidade de Amarante. Nós vamos aí ao poema A Moenda. Nós vamos à Moenda. Não é Amarante, é Moenda. A Moenda, isso. Nós vamos aqui, vamos fazer aqui uma relação entre esse poema e o poema anterior, das imagens que são recorrentes. Eu vou pedir permissão aqui para a gente poder ouvir antes de ler. Me permitam aqui. Você está sem áudio, Gilson? Ele desligou o som. Desligou o Desliguei microfone só dele. aqui enquanto eu Ah, tá. inicio aqui a projeção. Tá mudo, é isso? Eu acho que ele está tentando abrir algum áudio para postar aqui, para compartilhar, no caso. Ver se fica audível, tá? Na rema só, Eu vou pedir só que me façam aí uma confirmação, se está audível. só paz, carro por ticar fazenda, a luz que Não tem imagem, é só áudio? Tem, mas eu não sei se é possível projetar aqui. Tá aberto para mim, Tá, Camila? tá bom. Tá? Tá Não, aberto? Não, peraí, né? não. Aí eu vou ter que tirar esse compartilhamento para você entrar Não, com o então, seu. tudo bem. Você quer que eu tire o Sim, compartilhamento? sim, sim. Depois nós retomamos aí o slide. Na rema só paz, carro por ticar fazenda, a luz quente do sol e a fria do ar. Toma espiar, uma culpa tremenda, um engenho de madeira a sorrir, a cantar. Vigilante roqueia, ainda movida, e viagem, a cana triturar.
Parece que tem alma, adivinha e desfeita. A ruína do mal que vai talvez causar. Movida pelos bois pardos e sonolentos, vive como a exprimir em doridos lamentos. Que as desgraças por ti são reto de cor, que as desgraças por ti são reto de cor, de cor. Ai dos meus tristes ais, ai moeda arrependida, algo para esquecer os tormentos da vida. E cada sabe Deus, um tormento maior. E cada sabe Deus, um tormento maior. Mas não são capazes, ao ficar você. Vou pedir para você projetar novamente o poema, Camila. Só um minutinho. Você quer que eu entre no, No slide, melhor no slide. slide? Tá. Isso. Hum. Eu vou retomar novamente. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Quanto tempo nós temos, Camila? Tem acho que mais uns 20 minutos, 25 minutos, pelo que eu tô vendo aqui. Sim, sim. Então veja bem, nós temos aí. Vamos ao poema novamente, né? Eu vou fazer a leitura por quê? Porque nós vamos aqui cotejar o ver e o ouvir. Na remansosa paz da rústica fazenda, a luz quente do sol e a fria luz do luar vive como a espiar uma culpa tremenda. O engenho de madeira a gemer e a chorar. Ringe, range, rouquenha a rígida moenda, e rigindo e rangendo a cana a triturar. Parece que tem alma, adivinha e desvenda, a ruína, a dor, o mal que vai talvez causar. Movida pelos bois tardios e sonolentos, geme como a exprimir em doridos lamentos, que as desgraças por vir, sábias todas de cor. Ai dos teus tristes ais, moenda arrependida, álcool para esquecer os tormentos da vida e cavar, sabe Deus, um tormento maior. Veja que todo esse soneto, nós vamos observar novamente aí essa atmosfera de serenidade, de melancolia, de letargia, que está expressa não apenas na imagem da fazenda antiga, que está expressa através do léxico aí, remansosa paz. Veja que remansosa, essa palavra já nos dá a ideia de movimento arrastado, de movimento lento, de movimento preguiçoso. A luz quente do sol e a fria luz do luar, uma luz que ao mesmo tempo esquenta e esfria. Esse engenho aí geme e chora, como a voz lírica do poema Saudade. Aqui também nós temos agora um elemento constitutivo da paisagem, agora não mais o rio, agora nós temos o engenho, é ele que geme e chora. E veja que o funcionamento do engenho é feito exatamente, novamente, para traduzir o choro e o gemido. Ringe, range, rouquinha, a rígida moenda. Veja que nós vamos aí
não apenas visualizando, mas percebendo o funcionamento do engenho, um funcionamento que é o quê? Que é dolorido, um funcionamento que é o quê? Que é feito de tormento, ringindo e rangendo a cana a triturar. O seu funcionamento é também dor. Parece que tem alma, adivinha e desvenda a ruína, a dor, o mal que vai, talvez, causar. Então, o funcionamento do engenho não apenas traduz essa dor visualmente, sonoramente, né, como simbolicamente, ruína, dor, mal. Aí, novamente, nós temos, vejam os bois, tardios e sonolentos. Veja aí, tardios e sonolentos. No léxico, nós temos mais uma vez o arrastar do ritmo do poema, traduzindo um movimento feito de lentidão. Geme, como a exprimir em doridos lamentos. Novamente, veja que essa serenidade, essa melancolia, essa letargia é feita novamente de dor, que as desgraças por vir, sábias todas de cor. Ai dos teus tristes ais, moenda arrependida. E aqui, veja bem, se insere a voz lírica. Aqui há um apartamento, aparta-se o engenho da voz lírica. Até então, nós tínhamos aqui uma sensação de distanciamento da voz lírica em relação ao engenho, em relação ao funcionamento do engenho, e a voz lírica ia funcionando apenas na dimensão conceitual da linguagem, de maneira bem subjacente. Aqui, essa voz lírica anuncia-se: ai dos teus tristes ais, moenda arrependida. Ela se insere aqui também, e insere por meio de quê? De uma outra voz. Álcool, você tem aí uma travessão, álcool, para esquecer os tormentos da vida. Você tem a inserção aí do significado do álcool, que o álcool transcende tudo isso, porque a sua razão de existência é exatamente a vida. Ainda que seja para conviver com os tormentos, esse mesmo engenho que sofre para fazer o álcool, que sofre para fazer a cachaça, esse mesmo engenho que consegue transformar-se em ruína e consegue transformar-se em dor, ele também é a fonte de um prazer momentâneo, uma vez que o álcool ajuda a esquecer, a superar os tormentos, nem que seja momentaneamente, ainda que cave um tormento maior. Nós vamos observar que há uma aproximação muito grande aqui entre a moenda e a saudade, sobretudo, você vê aí as escolhas lexicais, você vê novamente a saudade expressa aqui, e você vê o gemer, chorar, o cantar, que são bem recorrentes na poesia do Da Costa e Silva. Para fechar aqui a leitura dos poemas, nós vamos ler aqui Eu Sou Tal Qual o Parnaíba Existe. E nós vamos encontrar aqui o rio em sua condição existencial. Nós vamos avançar aí para o poema. Vamos avançar para o slide. Eu sou tal qual o Parnaíba existe. Eu sou tal qual o Parnaíba. Existe dentro em meu ser uma tristeza inata. Igual talvez a que no rio assiste ao refletir as águas na mata. O seu destino em retratar consiste, porém o rio, tudo que retrata, alegre que era, vai tornando triste, no fluido espelho móvel de ouro e prata. Parece até que o rio tem saudade, como eu,
que também sou dessa maneira, saudoso e triste em plena mocidade. Dá-se em mim o fenômeno sombrio da refração das árvores da beira na superfície trêmula do rio. Esse texto é de Pandora. Veja que a voz lírica aqui, busca a sua condição existencial no próprio rio, busca integrar-se à natureza, e é isso que faz da Costa e Silva o tempo inteiro em sua poesia. A voz lírica busca integrar-se inteiramente à natureza. O que é exatamente a natureza para nós? O que ela consegue traduzir sobre a nossa condição existencial? Veja bem, o Parnaíba existe. Veja só, novamente nós temos a memória trazendo para o presente, mais uma vez, a condição existencial da paisagem natal. Agora, por meio de seu elemento mais simbólico, que é o rio. Mas veja só, o rio também existe onde? Em seu ser. E o rio existe também como tristeza. Agora, veja só, o que é tristeza no rio? É o reflexo daquilo que ele projeta. O rio em si é alegre. O rio em si, ele ri daquilo que ele vai retratando. Porém, aquilo que ele reflete é triste. Veja que aí nós temos exatamente o aspecto da temporalidade, do tempo, aqui subjacente no poema. Porque é exatamente a certeza da condição de fugaz, da condição de fugacidade, que vai exatamente fazendo com que essa condição de tristeza, de melancolia esteja presente nesse poema, agora por meio de uma declaração aqui muito explícita de que ele é triste. E a sua tristeza está em refletir aquilo que ele vê, tal qual o rio que reflete que reflete o rio é alegre e reflete aquilo que vê. Então, esse é um aspecto bastante curioso desse poema, que é recorrente na poesia da Costa e Silva como um todo. Eu vou pedir, Camila, que você avance aí lá para a declaração do Alberto da Costa e Silva. É a declaração que eu acho que consegue nos remeter às perguntas que nós fizemos lá no início da nossa fala. O que ele diz lá em O Pardal na Janela, analisando um poema de Da Costa e Silva sobre a lagartixa, que eu não coloquei aqui, posteriormente ele é fácil de ser localizado aí pela internet. Eis aqui um soneto, estou fazendo comentário porque ele tem tudo a ver com os poemas aqui que nós lemos. Eis aqui um soneto que é todo visão, e que seria uma simples transcrição realista, uma simples transposição da coisa vista para o plano verbal, se o poeta, ao mesmo tempo que via, não ouvisse. O que o Da Costa e Silva faz? Qualquer leitor perspicaz vai conseguir enxergar. Ao tempo em que ele constrói as imagens, as suas imagens não são construídas apenas para nos fazer ver. As suas imagens são construídas para, ao mesmo tempo em que nós enxergamos, nós também possamos ouvir. Mas o poeta ouvia, e porque era capaz de ouvir vendo e de ver ouvindo, pôde mitificar a lagartixa, transformá-la do bicho que todos conhecemos numa espécie de animal eterno, a bater a papada permanentemente. Fez uma osga de som e de palavra. É igualmente o que nós encontramos também nos poemas aqui que nós
Lemos, nós vamos encontrar igualmente lá em Saudade, nós vamos ouvir o choro da mãe, nós vamos ouvir o barulho do rio, nós vamos ouvir o barulho dos canaviais, é o que nós vamos igualmente perceber aqui também em Amoenda, em que nós conseguimos enxergar, para além da dor, nós conseguimos enxergar o funcionamento de um engenho. Nós conseguimos ouvir, enxergando o funcionamento do engenho, nós conseguimos também ouvi-lo funcionar, dando aí pela memória, uma sensação de permanência das imagens que ele consegue criar em nós e que, cantando, consegue traduzir a elementos da natureza e da identidade do Piauí. Eu vou pedir para a gente fechar, nós não vamos analisar, só ler Amarante. Vamos ler Amarante? Está num dos slides aí. Acho que é o segundo. Minha terra é um céu, se há um céu sobre a terra. É um céu sobre outro céu, tão límpido e tão brando, que eterno sonho azul parece estar sonhando sobre o vale natal, que o seio a luz descerra. Que encanto natural o seu aspecto encerra, junto à paisagem verde, a igreja branca, o bando de casas que se vão pouco a pouco apagando, com o nevoento perfil nostálgico da serra. Com o seu povo feliz, que ri das próprias mágoas, entre os três rios, lembra uma ilha alegre e linda, a cidade sorrindo aos ósculos das águas. Terra para se amar, com o grande amor que eu tenho, terra onde tive o berço e de onde espero ainda 7 palmos de um lenho. Acho que ficou faltando aí alguma coisa ficou faltando aí no soneto. É isso, tá aí. 7 palmos de greba e os 2 braços de um lenho. Vamos rapidinho só fazer a leitura aqui do último soneto não lido. Nós não vamos comentar. É o penúltimo, desculpa, o penúltimo. Também sob outros céus. Quando a minha saudade os olhos cerra, na grata evocação de um sonho errante, recordo, enternecido, a minha terra, vendo-a mais linda quanto mais distante. Ao longe, um panorama se descerra, sob o límpido céu, ao sol radiante, entre os rios, as árvores e a serra. Branqueja a casaria de Amarante. Lembro os sítios bucólicos, a ponte no manso rio, onde brinquei menino, curvado sobre a gruta, a ouvir a fonte. A igreja, e ouço, meu Deus, a voz do sino, como a repercutir no amplo horizonte o repique augural do meu destino. É de Pandora, 1919. Era essa a leitura que desejaríamos fazer sobre a poesia da Costa Silva. É, que belo poeta, né? Não é, Dilson? Que belo poeta, que bom que você trouxe o da Costa e Silva, né? É, ele morreu no Rio, não é, Dilson? Ele O morreu da, aqui, não foi? o da Costa, ele entrou num processo de demência aos 47 anos. Ai, novo, olha. Muito jovem, isso. Ele começou um Uhum. processo de demência e então ele foi gradativamente alienando-se do mundo. Então ele está entre São Paulo e o Rio de Janeiro. E todo esse trabalho, o Alberto da Costa e Silva fez um grande
empenhou muitas energias em recuperar a obra do pai e também em fazer ele circular. Então, muito da circulação da obra dele, nós devemos à Uhum. figura de Alberto da Costa e Silva. E aqui no Piauí, o professor Cinéas Santos teve um grande papel, um grande editor do Piauí, uma figura icônica da vida cultural do Piauí, teve um papel muito importante para assegurar que da Costa e Silva fosse lido pelas gerações de 70 para cá. Ele teve um papel muito Olha, importante. Eu queria só para fazer aqui uma observação, só fazer uma outra observação, eu tenho aqui em mãos, veja que da Costa e Silva foi um poeta de notabilidade a seu tempo, foi um poeta de notabilidade na primeira metade do século XX. A livraria São José, eu tenho aqui, é de 1948, fez este mimo para ofertar aos seus leitores em 1948, da Costa e Silva Saudade. Como é belo. uhum. Esse vídeo presente Olha, comigo que me ofertou. eu tenho alguns exemplares dessas edições da São José em casa. Você tem, né? Então tá aqui Tem, Saudade. tem. Veja bem como é belo. Tem uma ilustração aqui. Lembrança de Carlos Ribeiro, mercador de livros, aos Carlos seus Ribeiro, amigos famoso livreiro, no, famoso, na- no Rio de Natal Janeiro. de 1956. Olha como é belo. Aí Olha no que lindo. verso, a janela que se abre com o coração. E aí, olha o que que tem aqui. Tem uma ilustração do lado do poema. Vejam só. Uma bela ilustração. E o poema Saudade. Uhum. Bonito. Veja que Da Costa foi, efetivamente, um poeta de expressão nacional entre os grandes nomes do simbolismo brasileiro, tanto que é festejado por autores como Carlos Nejar. Carlos Nejar enfatiza a sua condição de pré-modernista e o coloca Na na sua história da história da literatura literatura do brasileira Nejar, ele está ali. ao, É, ao lado de Augusto dos ele Anjos. tem. Então era isso. Olha só. Dilson, obrigada, tá? O Instituto agradece você. Uma pena que a nossa audiência não tenha sido grande, quer dizer, poucas pessoas. A Vânia teve que sair, ela já tinha dito que teria que sair cedo, né? E porque eu acho que é essa a história do feriado, viu? Feriado, uma pena realmente. Mas não faltarão oportunidades de a gente abordar algumas, trazer, né, os nomes do Piauí. Tem um grande poeta lá, que é o H. Dobal, eu conheci o H. Dobal, né? O Cinéas Santos é um poeta muito bom, um cronista muito bom, o Cinéas, né? E outros tantos, né? Tantos, nossa. Ogê Rego de Carvalho, grande, grande ficcionista, O não nosso é? Assis Brasil, né? O nosso Torquato Neto, O nosso Mário né? Faustino. Mário Faustino, é muita gente, pô, muita gente. As mulheres é que eu acho que estão em falta aí nessa lista. Eu conheço poucas pessoas. Eu conheço uma moradora do Rio, que é piauiense, que é a Rosa Capila. Ela foi minha colega de faculdade. Desculpa. eu Irmã do tô- Venceslau. E Irmã ela do é uma Venceslau. grande, grande ficcionista, tá? Uma contista maravilhosa, romancista e contista, mas o Piauí não conhece. E O, ela, o Cinéas, uma vez, publicou um livrinho dela pequeno, uns livrinhos que ele fazia quando ele tinha livraria, né? Ele chegou a ter, né, uma livraria lá, e ele publicou os contos da Rosa, mas eu não vejo ninguém fazer menção a ela. ela foi muito publicada, os infantos juvenis dela, na década de 90, né, tiveram, né, uma boa receptividade, né? Ela foi uma Sim, autora que circulou muito
com literatura infanto-juvenil. É. Tanto assim, ela como o Esdras do Nascimento, eu não sei se o Esdras deu O alguma oficina Esdras do de estação. Nascimento, olha só, também, né? Outro. Eu não sei se ele deu algum curso aí na estação, o Esdras, porque O Esdras foi da primeira leva de professores da Estação das Letras. e o doutorado, Ele, o José Lozeiro, ó, tô aqui com o José Lozeiro, né? Não, mas nós, tem assim, mas nós temos, me eu desculpe, não vejo muito é mulher. mas nós temos Mulheres alguns não são. autoras. Nós temos algumas, é. Aí nós temos Luísa Amélia de Queiroz, uma grande Uhum, poetisa. Nós temos nós temos nós temos Amélia Bevilacqua, nós Amélia temos Bevilacqua eu já li, já li. nós temos aqui Graça Vilhena, uma grande poetisa da geração recente. Nós Uhum, temos um bom número, Luísa Cantanhede, que, embora tenha nascido no Maranhão, a sua vivência é toda de uhum. Piauí. Nós temos um número, assim, até considerável de mulheres, no passado menos, mas no presente nós temos um bom número Não, eu estou de boas falando escritoras daquelas que ficaram, aqueles autores mais clássicos, né, daí, clássicas. né? Nós temos basicamente duas autoras. Eu vejo assim, né, e pouco divulgados aqui no Rio. O que Aí eu quero mais fazer, se projetou foi o Torquato, o Lozeiro, né? São autores que se projetaram, né, bastante aqui. eu queria só fazer Mas, uma última Eu observação. ia, eu ia falar claro, justamente faça assim, isso, nós já estamos Suzana. no horário Suzana. de terminar, né, É, Camila? uma última observação. A literatura piauiense, os autores do cânone literário piauiense, são autores que viveram, a maioria deles, fora do Piauí. Então, esse é um fator bastante curioso de se observar. É claro que hoje nós temos, né, um contexto absolutamente diferente do contexto de outras épocas, quando havia um Uhum, isolamento cultural inclusive, uma exclusão das regiões mais distantes, uma exclusão maior das regiões mais distantes do centro das decisões e dos grandes núcleos urbanos. Hoje não, há uhum, uma maior integração de estudo, hoje é mais fácil, inclusive, de se fazer literatura e de se alcançar um leitorado, como diz o Gabriel Perisset, é um leitorado, né, com uma maior. facilidade, Uhum, mas com os caminhos mais claramente delineados, né? E uhum. esses autores, eles constituíram a sua vida fora do Piauí. É o caso, por exemplo, da escritora que eu acabei de mencionar, é o caso de Berilo Neves, que foi um autor de muita projeção no Brasil na década de 30. E aí nós temos um conjunto, né, muito grande de autores que se fizeram fora do Piauí e que constituem o cânone da nossa Isso. literatura, né? Uhum. É isso. Muito bom, viu? Vamos, então, Eu a quero gente agradecer aqui também, né, Suzana, fala assim, Denise. por esse presente que o Dilson trouxe. Uma pena que nossos colegas esqueceram de abrir, né, com chave de ouro os alunos do curso. E eu estava pensando aqui, quando o Dilson A falou sobre os divulgação. simbolistas, e a gente, né, como professora de literatura, eu lamento muito que a gente ficava engessado naquele planejamento hermético e tanta riqueza pelo Brasil que a gente não traz, ficamos sempre trabalhando com os mesmos poetas, os mesmos romancistas, e é tão importante, né, trazer essas riquezas que a gente que sonoridade, que coisa linda esses poemas. A gente vai lendo e vai lá para o lugar, porque é uma descrição tão viva, como ele falou, né? Os sons e as imagens são tão realistas e, ao mesmo tempo, Muito lindo, é muito tão lindo. O bagulho é singelas, muito né? bom. Muito lindo. Eu gostei muito. Uhum. Obrigada. Legal. Dilson, obrigada, querido, tá? Nos veremos aí nos próximos eventos. Dia 10 agora, não? 9, 9, né?
Dia 9 nós temos a janela, né? Sim. E tem aí Ah, o está sempre Edson, bom para mim. e tem Se o não me Edson engano, é Cruz desse. aí. E esse mês a estação está repleta de grandes encontros. Tem o Edson Cruz aí, imperdível, com sua oficina de Tem, Cacai, estou na tem. Muito expectativa. bom, viu? Tem O Zé segunda-feira, Castelo. tem o Zé Castelo com a sua oficina sempre Isso. renovada, né? Tem aí É. esse curso maravilhoso sobre a metáfora, né? Então a oficina está repleta aí vi que tem um curso aí da professora Valéria Rezende com esse escritor admirável de meu querer, que é o Lima Barreto. Então nós temos muita A oficina Beatriz de curso Rezende, é muito bacana. bom. Esse curso dela sobre o Lima, bom a beça. Bom, vai ser bom mesmo. Esse eu quero fazer também. Eu fico tentando fazer, né, Gilson? Eu quase nunca consigo acompanhar tudo, porque realmente é muita coisa que a gente oferece, né? E acaba, às vezes, sem, não é? Sem tempo, né, de ver tudo.